ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quando somos fiéis a Deus, Ele cumpre com as suas promessas. E foi assim que aconteceu na igreja de Santana da Vargem. Ele nos tirou de uma garagem, nos levou para um lugar que era uma baia de cavalo, e hoje, eu, a Josilaine e toda a igreja podemos reunir e louvar ao Senhor em um novo templo e em uma nova igreja. Deus tem um propósito na vida de cada um, né? Eu não tinha conhecimento da palavra de Deus. Às vezes a gente mexia com esse tipo de serviço, mas pouco, sabe? Aí eu vim para ser adventista, aí eu cuidava do jardinzinho lá do outro lugar lá, só que lá era pequeno, né? Essa igreja, ela começou na minha casa. Nós ficamos reunindo 10 anos. Este é o lugar onde tudo começou. Me lembro que desde quando criança, minha mãe e meu pai sempre me traziam aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor Deus. E aqui tem uma professora muito especial, que é minha tia, que sempre me acompanhou desde criança. Mas os planos de Deus eram diferentes. Ele nos tirou daqui e nos trouxe para este lugar, que era uma baia de cavalo. Nesta igreja foi apresentado o pacto de amor, que é o segundo dízimo. A igreja abraçou a ideia e bênçãos desceram dos céus. Era pequeno, e cada vez mais Deus abençoando as visitas para ir na nossa igreja. Sempre tinha um sonho de construir uma igreja maior, porque aqui ninguém é rico, nenhum adventista aqui é rico. Um mexe com pedreiro, outro mexe com café, cada um tem o seu salário mínimo. A igreja foi crescendo, né, porque foi batizando mais pessoas, no caso batizou 15 pessoas, né? E um dos batismos que marcou a minha vida e marcou a vida da igreja foi da Josilaine. Eu batizo essa juvenil em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. A igreja ficou pequena, né? E a gente tinha que arrumar um outro lugar maior. Aí o Pacto do Amor, né? A gente fizemos o plano do Pacto do Amor. Eu vou fazer esse pacto com Deus, vou passar a pertencer a esse pacto de amor. No final de 2010 para 2011, eu fiz um pacto de amor com Deus.
eu devolvia 10% de dízimo, passei a devolver 10% de oferta. Minha mulher não é da igreja, ela olha para mim assim, vê eu devolvendo o meu dízimo, minha oferta, ela, você é louco. Mas nunca me faltou nada no lar. Assim que teve aqui o pedido pacto, na igreja onde eu congregava, né, no salão, eu resolvi devolver também o pacto. Porque eu sempre fui muito abençoada no meu dízimo, e então a igreja precisava antes de fazer uma nova igreja, que lá era um salão. Aí eu queria contribuir também com a construção da igreja, devolvendo o segundo pacto. A gente cuidava daquilo ali com carinho, igual eu cuido de tudo, sabe? Não só aqui, mas todo lugar que eu passo. O carinho é coisa que faz parte de Deus, né? Aí foi aumentando os membros, né? Vai ter que aumentar a igreja. Então, através disso aí, as bênçãos de Deus, está essa igreja de hoje. Isso aí influiu muitos irmãos. E está essa igreja bonita aí, um lugar abençoado, espaçoso, é tudo ventilado. E quando vem visita, eles sentem muito bem, sabe? Gosta muito do lugar. Tem a escolinha, né, que não tinha lá, era muito sacrificado para as crianças. Tem a sala pastoral, tem o tanque batismal, lá nós tínhamos que montar com latão. Então aqui hoje, graças a Deus, nós realizamos nosso sonho. Deus foi tão bom conosco que apenas 100 metros da antiga igreja que a gente reunia, Ele nos deu esse maravilhoso templo no qual nós nos congregamos hoje. E nossa igreja tem crescido cada vez mais e mais. E estamos felizes, né? Saber que Deus nos abençoa e saber que realmente podemos contribuir nesse trabalho tão importante que Deus tem dado ao nosso direito de ajudar Ele nessa obra maravilhosa. Deus nos abençoou com uma igreja linda, uma igreja maior, uma igreja que com certeza vai levar o nome de Cristo aqui em Santana cada dia mais. Quando eu cheguei aqui no distrito de Boa Esperança, logo me deparei com a igreja de Santana da Vargem, onde quase 100% dos membros estão envolvidos no Pacto de Amor, este plano especial de Deus do segundo dízimo, e pude também observar um crescimento tanto material como espiritual na vida dos irmãos. Então isso, para um pastor, é motivo de muita alegria. Então hoje, graças a Deus, nós estamos muito felizes. Essa igreja nossa aqui, todo mundo que passa aí na rua fala, nossa, mas que igreja mais bonita. Então é uma das igrejas mais bonitas aqui de Santana. E eu não tenho um porém comigo. Eu comecei a devolver o segundo dia, aí eu fui aumentando hoje, eu devolvo 50%. Isso tudo é para honra e glória de Deus, né, para a pregação do Evangelho. Através de pessoas igual ao irmão Laíto, que chega a doar 50% de tudo que ganha para a obra do Senhor, eu também fiz o meu pacto e pretendo chegar a esse alvo, para que a igreja cresça e Jesus volte logo. Não estou desafiando a Deus, não estou assim, querendo aparecer, mas se for da vontade de Deus, eu creio que seja, eu não quero ainda viver do dízimo. Devolver 90% para a pregação do Evangelho e viver de 10%. Tudo que você sonhou, Deus quer realizar. Se fiel você for a Deus, um milagre se realiza.
Lição 8. O discípulo e o pacto de amor. E perante o Senhor teu Deus, no lugar em que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. É interessante que nesse texto de Deuteronômio, no capítulo 14, versículo 23, está dizendo para o povo de Israel comer do dízimo. Mas nós aqui já estudamos e já vimos de que lá no livro de Números está dizendo que o dízimo era estritamente para o levita, para que eles pudessem viver trabalhando no templo. Então, aparentemente, parece uma contradição, porque Deus está dizendo que o dízimo é para os levitas, para o sustento desse ministério, e agora Deus está dizendo para o povo comer do dízimo. Como explicar essa aparente contradição? Porque a Bíblia não entra em contradição. Se nós recorrermos aos grandes comentaristas da Bíblia, comentaristas de renome no meio teológico, eles têm uma explicação com relação a esse texto de Deuteronômio. Eles dizem que aqui não está falando do primeiro dízimo, não está falando do dízimo levítico, e sim de um segundo dízimo que Deus pedia para poder ajudar o pobre, a viúva e o necessitado, e também para promover as festas em Israel. Mas quando consultamos o maior teólogo de todos os tempos, que é o Espírito Santo, nós podemos deparar então nos escritos de Ellen White uma afirmação bem clara que está no livro Patriarcas e Profetas, na página 530. Ela diz o seguinte: a fim de promover a reunião do povo para as festas religiosas e para ajudar os pobres, os necessitados, as viúvas e os estrangeiros, Deus exigia do seu povo um segundo dízimo. Na realidade, o segundo dízimo era uma oferta no mesmo valor do dízimo, que era para poder o povo reunir em família e ajudar os pobres, os viúvos, os estrangeiros. Era um ato de adoração a Deus e de ajuda humanitária. É interessante que naquela época, muitos davam mais do que um segundo dízimo, porque quando eles participavam de uma entrevista e falavam para o sacerdote das bênçãos que eles estavam recebendo, e eles às vezes davam 25%, eles davam até um terço de tudo que eles possuíam para poder ajudar essa obra. Na realidade, o plano do segundo dízimo era um plano estratégico de Deus, um plano evangelístico. Como que funcionava? Bem, Deus estabeleceu o segundo dízimo para que as famílias pudessem reunir nessa festividade e adorar a Deus nas festas estabelecidas por Deus. Quais festas eram essas? As 3 festas principais, festa da Páscoa, dos pães asmos. As famílias deveriam reunir ali e adorar a Deus. Mas Deus diz o seguinte: olha, quando a sua família reunir, não esqueça do pobre e da viúva e do necessitado. Levam também. Então, as viúvas e os órfãos e os pobres eram convidados a fazer parte da família, a sentar nesse banquete, comer desse dízimo que era uma oferta, e também ali que junto eles pudessem adorar a Deus. Mas Deus disse assim também: olha, não esqueça dos estrangeiros que estão vindo para Israel para assistir às festas. Então não deixam eles assim abandonados. Leva também para a sua família, para estar com você. E eles convidavam também os estrangeiros. Mas Deus disse assim ainda mais: olha, não esqueça também de chamar o levita. Esse deve ser convidado também para participar da festa em família, para participar junto com vocês. Então o que acontecia? Lá agora, reunida a família, reunido os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, o levita vinha e abria a palavra de Deus e ensinava as verdades bíblicas. Então todos cresciam espiritualmente. E quem não conhecia o Deus, Criador dos céus e da terra, passavam então a conhecer. Bem, no passado Deus exigia o segundo dízimo como oferta. E hoje, quanto que Deus pede? Ele exige ainda hoje? Não. Deus não exige hoje um segundo dízimo como oferta.
Hoje você está livre para você dar de acordo com o relacionamento que você tem com Jesus. A oferta deve ser dada como um ato de amor para com Jesus. Não um ato de agradecimento pela chuva que cai, pelo sol que brilha, pelo emprego que você tem, não. É um ato de gratidão a Deus por ter enviado o seu Filho amado Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. E é interessante notar que Jesus foi a oferta de Deus. Ele é a oferta de Deus para poder nos salvar. E eu pergunto, a oferta deve fazer falta para nós? E você responde, eu acho que não. Eu pergunto, qual foi a oferta de Deus? Não foi Jesus? Ele fez falta no céu? Claro que fez falta. E a pergunta continua, a oferta deve ser um sacrifício para nós? Alguns podem responder, não, Deus não agrada o sacrifício. E eu pergunto para você, foi um sacrifício para Deus dar o seu próprio filho? Claro que foi um sacrifício para Deus dar o seu próprio filho. Não foi fácil para Deus ver o seu próprio filho morrendo na cruz do Calvário. Então, o que deve simbolizar a oferta para você? Um ato de sacrifício, é você privar de alguma coisa para tirar e dar para Deus. É um ato de gratidão a Deus por ter dado um dia o seu filho para morrer na cruz do Calvário, para poder salvar você. Então, quanto eu devo dar de oferta? Não existe limite para um coração que ama. O seu coração relacionado com Jesus e grato a Jesus é que deve normatizar a porcentagem para dar para Deus. Então é isso que Deus espera de você. Deus espera de você a generosidade. E eu continuo ainda fazendo uma pergunta para você. O qual é mais importante dentro do plano da redenção? O dízimo ou a oferta? Eu vou dizer uma coisa para você, talvez você não tenha ouvido isso. Para Deus, dentro do plano da redenção, a oferta é mais importante do que o dízimo. Sabe por quê? A oferta é Jesus. A oferta é Jesus que veio salvar o homem. A oferta foi dada para Adão, para que ele pudesse confessar o seu pecado a Deus e ser perdoado dos seus pecados. A oferta deveria ser promovida nos altares lá por Abraão. A oferta deveria ser promovida no tabernáculo. A oferta deveria ser promovida no templo. A oferta deveria ser levantada no mundo para poder salvar o mundo. A oferta é o mais importante. O dízimo é um sistema criado por Deus para financiar os levitas e os pastores a anunciar a oferta. Por isso a oferta é maior do que o dízimo, porque a oferta é Jesus. Seja um discípulo adorador, seja um discípulo fiel a Deus, seja um discípulo que segue os princípios da Bíblia, seja um discípulo generoso e seja um discípulo ofertante. Ajude a sua igreja a crescer e ajude a obra de Deus a ser terminada nesse mundo. Que Deus abençoe você.